Olá, um bom dia para você. Agora são 9 horas e 35 minutos. Estamos começando mais um boletim de notícias nesta quinta-feira, 1º de junho de 2023. Este mês que se inicia é marcado pela grande devoção popular a Santo Antônio, a São João Batista e a São Pedro, santos que deram origem às festas juninas. Vamos conferir como está o tempo aqui em São Paulo. Aí você tem imagens da região da Vila Mariana, zona sul da capital. Quinta-feira de sol com muitas nuvens e não tem previsão de chuva. A temperatura mínima é de 15 graus e a máxima de 21. Hoje, o Papa Francisco teve um encontro com um grupo de líderes empresariais da América Latina. 19 países que fazem parte do Conselho Empresarial da América Latina participaram da audiência com o pontífice. No encontro, o Papa pediu aos empresários para atuarem juntos, criando redes sem passar por cima de ninguém. Em seu discurso, Francisco falou sobre a cultura do encontro, declarando que são os valores dessa cultura que inspiram o mundo dos negócios a conseguir se defender das sombras do mal que nos invadem quando o lucro a todo custo deturpa nossas relações a ponto de degradar ou esvaziar as próprias pessoas. O Papa lembrou que a cultura do encontro expressa a busca do bem comum, ajudando assim a dissipar essas sombras. Por fim, o Santo Padre também propôs aos líderes empresariais que sejam como os primeiros seguidores de Cristo, construtores de redes fortes e eficientes. A América Latina e o Caribe confiam a Nossa Senhora a 16ª Assembleia Geral do Sínodo dos Bispos, que vai ocorrer em outubro em Roma. Nossa correspondente Luz Torres traz os detalhes direto do Paraguai. A Igreja de América Latina se une à corrente de oração pela 17ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos, convocada pelo secretário-geral do Sínodo, Cardeal Mário Gretsch. No Chile, uma celebração eucarística será realizada nesta sexta-feira, ao meio-dia, no Santuário de Nossa Senhora da Candelária, em Copiapó, para colocar aos pés de Maria o próximo Sínodo dos Bispos. Ontem, por ocasião da memória litúrgica da visitação da Santíssima Virgem e conclusão do mês mariano, diversas celebrações aconteceram em diferentes santuários da América Latina dedicados a mais Jesus, como a Basílica de Nossa Senhora dos Anjos, na Costa Rica, a Catedral Basílica de Nossa Senhora da Paz, em El Salvador, e na Catedral Imaculada Conceição de Managua, na Nicarágua. A Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos começou em 2021 e já passou pelas fases diocesana e continental com um extenso processo de escuta. A primeira fase mundial será em Roma em outubro deste ano e terá participação de leigos com voz e voto. De Assunção, Paraguai, Luz Torres para o Boletim de Notícias. Obrigado, Luz Torres. Novas acusações da Rússia contra a Ucrânia e o acordo sobre o pagamento da dívida americana ocupam as manchetes dos jornais internacionais nesta quinta-feira. Câmara dos Deputados aprova pacto de Biden e McCarthy sobre o teto da dívida. A notícia destaca do espanhol El País. Republicanos e democratas mais radicais votaram contra o acordo, mas não conseguiram impedi-lo. A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou na noite desta quarta-feira a suspensão do teto da dívida até 2025, em troca de cortes orçamentais. Os Estados Unidos ficam a um passo de evitar uma catástrofe econômica. Rússia diz ter repelido uma tentativa de invasão terrestre da Ucrânia. Essa é a manchete do francês Le Monde. O Ministério de Defesa da Rússia afirmou nesta quinta-feira que grupos de terroristas ucranianos de infantaria motorizada com tanques tentaram invadir o território russo. Esses ataques ocorreram por volta das 3 da manhã, horário de Moscou, e foram repelidos, segundo o Ministério. E aqui no Brasil, os deputados aprovaram a medida provisória que mantém a atual estrutura do governo. E o Supremo Tribunal Federal deve julgar hoje a descriminalização do porte de drogas para consumo próprio. Vamos a Brasília, então, com o repórter Francisco Coelho, que tem as informações ao vivo. Bom dia, Francisco.
Bom dia, Sidney, a todos. Pois é, essa votação foi muito difícil para o governo. O presidente Lula precisou assumir pessoalmente a articulação com líderes parlamentares na Câmara dos Deputados para destravar essa MP que mantém a estrutura do novo governo que foi editada em janeiro. Essa estrutura, se essa MP, se não for aprovada hoje ainda no Senado, o governo pode perder os atuais ministérios e voltar com a estrutura do governo passado. Para garantir a votação na Câmara dos Deputados, o governo federal liberou mais de 1 bilhão e 700 milhões de reais em emendas parlamentares e conseguiu, na madrugada, aprovar a MP, que será votada hoje no Senado. Precisa ser votada até às 23 horas e 59 minutos. A votação no Senado deve começar daqui a pouco. Ontem, após a votação, o presidente da Câmara, Arthur Lira, deu um recado para o governo que precisa ampliar a base para as próximas votações. Os próximos embates do governo federal com o Congresso será a votação do marco temporal das terras indígenas nas próximas semanas e a reforma tributária, ainda sem data, mas que pode acontecer no segundo semestre de 2023. E mudando de assunto, mas continuando na Praça dos Três Poderes, o Supremo Tribunal Federal pode voltar a julgar hoje o processo da descriminalização do porte de drogas para o consumo. O processo foi paralisado após um pedido de vistas e o julgamento começou em 2015. Ele vai discutir a constitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas de 2006, que estabelece que adquirir, guardar ou transportar drogas para o consumo pessoal é crime. Hoje é considerado um crime. 3 ministros já votaram para liberar esse uso pessoal. Foram os ministros Gilmar Mendes, Luiz Roberto Barroso e Edson Fachin. Eu fico por aqui e volto com você no estúdio. Tá ok, obrigado pelas informações, hein, Francisco? Dia bonito aí em Brasília. A partir de hoje, os estados devem fazer mudanças no formato de cobrança do ICMS sobre a gasolina. A medida deve impactar o preço do combustível. O imposto estadual passa a ser fixo de R$ 1,22 por litro. Antes dessa regra, o tributo era aplicado em termos percentuais do preço, que varia de 17% a 23%, de acordo com cada estado. Segundo o levantamento da Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e Lubrificantes, a FECombustíveis, novo modelo de cobrança deve elevar o valor da gasolina em 20 centavos por litro. Esse sistema de tributação foi aprovado pelo Congresso Nacional em março de 2022 e teve o apoio do setor de combustíveis, que vê menor risco de fraudes com uma fração única em todos os estados. A FECombustíveis estima que o estado com maior expectativa de alta no preço é Mato Grosso do Sul, com um acréscimo de 30 centavos por litro. Em outros 10 estados, a alta esperada é superior à média nacional, ficando em 25 a 29 centavos por litro. Em São Paulo, a nova alíquota por litro é de 26 centavos, superior à cobrada atualmente. No Rio de Janeiro, a diferença é de 11 centavos por litro. Em apenas 3 estados, Amazonas, Piauí e Alagoas, o preço deve cair. E ontem, São Paulo registrou a menor temperatura média do ano. Os termômetros marcaram 12 graus, segundo a Climatempo. Então vamos conferir como fica o tempo hoje em todo o país, neste primeiro dia do mês de junho. O dia começou bem fresco nas capitais do Sudeste, com 15 graus na capital paulista, 18 no Rio, 16 em Belo Horizonte e 19 em Vitória. E a máxima mantém-se abaixo dos 29 graus. Chove em boa parte da região, com exceção do norte de Minas. A chuva perde a intensidade neste primeiro dia do mês de junho. Os estados com maiores acumulados são o Amazonas, Acre, extremo sul do Pará e Tocantins. Mas nada comparado com os últimos dias.
um sistema de alta pressão volta a atuar no centro do país e inibe a chuva nessas áreas. Portanto, entre o sul e sudeste do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, além de áreas dos estados do norte, como Acre, Roraima, Pará e Tocantins, o tempo firme predomina. Agora no sul, as instabilidades persistem no interior da região, mas o destaque vai para a queda nas temperaturas. Aos poucos, o frio ganha força por lá. As máximas não passam dos 25 graus nas 3 capitais. Reveja nossas reportagens no Canção Nova Play e siga bem informado acessando nosso site noticias.cançãonova.com. E logo mais às 6:45 da noite, tem mais informações no Canção Nova Notícias. Um ótimo dia para você, um bom começo de mês e continue ligado em nossa programação, porque hoje tem a programação especial da Quinta-feira de Adoração.